E arraiô, mortais, saudações pra vocês, humanos. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda. Estamos aqui, né, mais um belo dia no Megamon. Sextou, né, e o Matador de Deuses está a todo vapor. E vamos que vamos, né, para mais jogatinas duvidosas, né, rapaziada? Então, se você está vendo esse belo vídeo de hoje, né, nessa bela sexta-feira amorosa, né, final de semana, feriadozinho aí, né, maroto, imprensado aí, facultativo. Então, mano, não esqueça de deixar seu like, né, pra dar aquele apoiozinho, né, um joinha, né, mano, um joinha aí pra dar uma moral aí para o YouTube aí entender que esse conteúdo presta, né? Às vezes não, mas o importante é aquilo que importa. Vamos que vamos, né? Se não é inscrito, se inscreva, o famosozinho ativa o sininho pra ficar blim 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 nos seus ouvidos, para não perder as novidades, né, rapaziada? Dito isso, é isso, hein? Então, estamos aqui. Eu dei uma olhada aqui, mano, só tem esses Evolui Pack aqui, né, que é os de sempre, por enquanto, né, que tá sendo de sempre. Que assim, até então eu achei interessante, porque aqui tem todos os Pokémon relativamente, né, os básicos pra fazer Mega Evolução, que são os 4. Né, Rayquaza, Groudon, 2 Groudon, na verdade, né, aí Kyogre e Dians, né, Dians. Então são os 4 aí primordiais, né, das Mega Evoluções aí. Caso você queira, né, tá fazendo aí de algum, ou se não todos, basta pegar apenas um aqui, bem tranquilo, por um doll. E o famosinho, né, você vai lá aqui no eventozinho do relógiozinho, mano. Procura sempre onde pode farmar o máximo de fragmentos universais, se não ditos, também funciona. Mas sempre pra mim, na minha visão, vai ser isso aqui. Esse aqui é o que dá mais quantidade de fragmento para você subir estrela. Tem outro aqui também interessante, cadê? É um que até então é novo, é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui também dá uma quantidade de fragmentos legais. Ele só não vai dar os fragmentos de Zemove. Mas não se preocupe que Zemove você não gasta nem muito, né? Não necessariamente não gasta tanto. Só vai liberar no nível 85. Então esse pacote aqui também é muito bom. Além de dar muito diamante, né? Que vai te ajudar aí no início para poder farmar algumas coisas, né? Você tem que gastar muito diamante para fortalecer sua conta. Caso você queira evoluir sempre mais e mais. Porque tem totem. Tem os Divines, que você vai ficar, né, sempre tá rodando ali. Aí vai ter os Red Draw, que evidentemente você vai girar uma vez ou outra pra querer pegar, né, os Pokémon que você queira, né, subir estrela e tudo mais. Então aqui é uma opção também. Aqui tá com Victini e Meloetta, 2 Pokémon que eu não acho tão bons, tá? Para iniciantes aí, né? Victini é até bom, é um suporte muito bom para time fogo, né? Aqui, então, só se você inicialmente fosse fazer time Fire. Meloetta inicialmente seria para time Fada, né? Só que assim, o time Fada já tem umas fadazinhas bem melhor, né? Bem melhor do que ela, então ela não agrega tanto atualmente, né? Hoje em dia. O Victini até que vai, mano. O Victini até que dá para quebrar o galho, porque você pode fazer um timezinho Fire de início, né? Vai ser o melhor? Não muito, né? Mas até que é bonzinho, tá? Dependendo de como você usa. Se você tiver o Charizard X, né? Conseguir pegar o Charizard X, um Mega, né? O S+, aí você meio que utiliza aqui no time. Aqui o Vulcânio, pra mim, eu não achei tão bom, mas ele pode quebrar um galho no início, né? Mas aqui o que seria bom é Ho-Ho, Victini, Charizard X. O Groudon, na forma S+, dele, não é tão bom, tá? Porque ele é só Groudon, ele é só terra. Então ele não ajuda time Fire. Ele só ajuda quando você mega evolui ele pra primar o Groudon. Aí, mano, ele fica um tanquezão bolado pro time Fire, tá? Tirando isso, ele não é tão bom. Aí você pode botar outros 2 Pokémon ali se quiser, entendeu? Caso, né, só por enquanto. Caso você queira fazer time Fire, né, eu já fiz aí até então vídeos, né, relacionados ao time Fire, que dá pra fazer um Dragão Fire bem legal até então. Alguns aqui usam, eu acho que só um tá usando atualmente, né, os caras, como eu digo, você vai renovando, vai mudando os times, né. Quem tava fazendo era o Xing tinha feito especificamente o meu time Fire Dragon, né. Basicamente, esse é um time bem mais pancado, que tem um WK, aí com PG de tanque, Victini como suporte, Ho-Ho como suporte também. Aí o Charizard X e a Mega Rayquaza como DPS principais. Então, assim, o time é muito bom, porém a fraqueza de água quebra muito o time. Mas de resto, mano, eu achei ele bem forte, tá? Na minha visão, é um dos melhores times Fire até então a se fazer, né? Seria esse aqui. Só que aquilo, né? 3 Mega SS. Então, assim, é um time já que você tem que gastar alguma coisinha pra querer fazer. Se é hoje em dia, nem é muita coisa, né, mano? Hoje em dia, Mega Evolução, o cara gasta ali uns 20 dólares, no máximo até menos às vezes, e consegue estar, né, produzindo já um futuro Mega SS, né? Bem tranquilo aí. Bom, tô ainda com o meu time gelo, né? Porque eu não tive tempo para poder modificar, né? Fazer os outros times para testar. Até então, uma série de dragões, né? Time dragão aí, juntamente com o Eternatus, que aí abre as possibilidades, né? Eu tô entre 2 times, tô pensando qual ainda, né, seguir adiante. Mas aqui o videozinho, mano, eu vou fazer um lance, um negócio aqui é mais pra quem gasta, né? Realmente é pra quem investe no jogo, tá? A diferença de você fazer o famoso, né, mano? Que eu acho que muitos perguntam se vale a pena ou não. O stat máximo, né? Stat máximo, onde você deixa o seu Pokémon 12 estrelas, você libera isso aqui.
Isso aqui, mano, é uma barra de status, tá? Literalmente ele vai, né, ali como você vê, aumentar em porcentagem atributos específicos de seus Pokémon. Aí vem, alguns perguntam assim, o que focar tal. Eu sempre recomendo o passe em todos por igual, né? Tipo, você deixar todo 10, depois tudo nível 20, entendeu? Agora, se você quiser ir mais específico, aí é só você ver o que o seu Pokémon é. Ah, um Pokémon tanque, um Pokémon suporte, um Pokémon DPS. Então você foca no atributo correspondente, né? Tipo assim, não tem segredo. É literalmente, se tu tá usando Pokémon tanque, tu não vai upar isso aqui, mano. Esses aqui, ó. Porque esse aqui é focado em DPS, porque aumenta ataque, taxa de quebra de bloqueio, ou seja, perfuração de bloqueio, ataque com taxa crítica, PDF e SPDF com bônus de ataque. Essa aqui é até relevante, né? Porque ela aumenta ali a PDF e SPDF. Né? Então é um aumento duplo. Aqui também, só que aqui dá redução de damage, aqui dá bônus de ataque, que seria tipo o quê? Bônus de dano, né? No seu Pokémon. Então de preferência esse aqui seria melhor. Mas se der pra upar os dois também é interessante. E aí você foca aqui, ó, tanque seria o quê? HP com taxa de bloco, HP com taxa de crítico resistência, né? Ou seja, resistência a crítico. Então se você quiser focar especificamente para tanque, o lado direito. Se você quer focar especificamente para DPS, o lado esquerdo. Né, que aí você aumenta o ataque, taxa crítica, bônus de quebra de bloqueio, né, bônus de dano, e aí vai indo. E tipo assim, como fazer isso aqui? Você tem algumas maneiras. Primeiramente, ter cópias do Pokémon, várias cópias, qualquer cópia dele, ter cópia ou tem dito tal, mano, dá pra fazer. Entendeu? Tranquilamente. A outra forma, fragmentos, né? Fragmentos do Pokémon, que você pode converter utilizando os seus fragmentos S+, beleza? Então aqui você já consegue, né, fazer aí uma diferençazinha com isso. Show de bola? Aí você upa os status que, naturalmente, mano, faz a diferença. Só que o que acontece? É muito caro, tá? Isso aqui é um investimento bem caro. Então, assim, é pra quem realmente gasta, quem compra gosta de comprar aqueles Emoves constantemente, né? Que vai ficar gerando muito fragmento, é um investimento a longo prazo. Só que aquilo, isso aqui, mano, você tem que upar em um Pokémon que você sabe que vai usar, sei lá, mano, um máximo de tempo ou o resto da vida, tá? Porque é um investimento caro. Se eu não me engane, são mais de 17 mil, são 17.400 fragmentos, tá? Caso você queira usar só fragmento. Se for cópia do mesmo Pokémon, que aí tem um Red Draw pra isso, né? Tem um Red Draw que você pode estar pegando cópias lá e fazer aqui o lance, tá? Fazer isso aqui. São mais ou menos, se eu não me engane, 221 cópias. Mais ou menos esse, eu acho. Então assim, você pegaria 221 cópias daquele Pokémon e uparia aqui, tá? Que dá uma pancada de diamante, tá? Se eu não me engano, dá muito mais de 1 milhão. Né? Mais de 1k de diamante brincando, eu acho. Dá um... porque eu não lembro da tabela, cara. E tem alguns Red Draw que você tem a chance de pegar gastando bem menos. Se eu não me engano, os primeiros você gasta uns 21 mil diamantes, né? Se você der sequência e não parar, ele vai reduzindo, né? Você tem a chance de ficar pegando ali entre 60 a 70 tiros, que vai dar entre uns 14 a 18k de diamante. Então, assim, a quantidade vai reduzindo, tá? Só que no máximo é isso aí. Se der sorte, pode vir antes, né? Alguns aí conseguem pegar com 20, 30 giros, mas é muita sorte, né? Mas assim, tem chance, tá? Então, reduz relativamente a quantidade de gasto. Mas como é muita cópia, né? Se nós for arredondar aqui, for arredondar 100 cópias, do mínimo, que seriam uns 20k de diamante, né? Nós estamos falando aí de o quê? 20k, 10 cópias daria o quê? 200k, 2 milhões, né? 2 milhões de diamantes. 2 milhões de diamantes, 100 cópias. Nós precisa de 221. Acho que é 221, é 218. Alguma coisa assim, eu sei que é mais de 200. Então, assim, é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas você pode, né, como eu digo, se você tem muito diamante, se você gasta constantemente, é uma possibilidade de você estar, né, subindo e tendo uma diferença entre outros. Aqui, mano, os cash, que é os cash, os baleia dos baleia, né, eles fazem isso, tá? Eles upam isso ao máximo, de todo o time. Qualquer Pokémon que eles pegam, eles estão gastando, eles vão lá e papoca, mano, sem pena mesmo. Porque é isso que mantém eles na frente, tá? Porque a diferença de atributo é muito grande. Eu fiz até então só com um Pokémon, que é a minha Rayquaza, né? Demorei muito, mas consegui deixar o dela full, né? 100. Então aqui, os status basicamente fica 20% de ataque extra, com 14% de taxa de bloco, quebra de bloco na realidade, 20% de ataque, novamente com taxa crítica mais 14%, ali PDF, SPDS 20%, bônus de ataque 14%, HP ali 20%, com taxa de bloqueio 14%, novamente 20% de HP, com mais crítico resistência em 14%, PDF, SPDF 20%, redução de damage de 14%. Então assim, né, é um buffzinho legal, cara, dá uma diferenciada. Mas assim, não se iluda, isso aqui não vai aumentar absurdamente o power. Se seu Pokémon for bem upado, então ele vai dar uma crescetada aí de uns mais de 100k, acho com tranquilidade, tá? É tanto que minha Mega Rayquaza, comparada a outros, né, outros Pokémon aí meu, ela é relativamente mais forte, né, relativamente mais forte. O meu WK já é muito mais forte que ela, pelo fato dele ter, né, desbloqueado já os Evolve completamente, a Rayquaza ainda não tem. Então assim, a diferença da minha Rayquaza para o meu aqui, né,
é justamente isso, né? O desbloqueio que ainda não desbloquearam na realidade, né? O Z-Move da Rayquaza completamente, assim ela não ganha mais status, né? Mas comparado a outros Pokémon, até que o Abomasnow, ele tem o Z-Move totalmente desbloqueado, né? Então ele ganha um adicional bem bruto aí de UP, né? Até então. O Kylex também, né? Ou seja, ele fica bem próximo. Então assim, todos os Pokémons S+, que tem um Z-Move, né? Parcialmente todo full, que você consiga botar full, que é bem caro, né? Lembrando, já mostrei aqui, ó, é uma quantidade de recurso bem alta, tá? Literalmente, ó, 2k de fragmentos, mano. Então, assim, é um gasto, né? Tipo, você usa fragmento a rodo, cara. Pra onde você tiver, mano, é fragmento a rodo, se você quiser maximizar o máximo dos seus Pokémon. E tem aquele gasto que eu acho que é o gasto mais caro do jogo, né? Porque é muito fragmento. E, tipo, se você fizer no Pokémon e não utilizar aquele Pokémon, cara, nossa, você tá dando um tiro no seu pé, literalmente. E aí eu comecei a fazer aqui do meu WK, né? WK eu resolvi, eu nunca tinha upado pá. Resolvi upar, deixei tudo nível 50, né? Padrãozinho. Aqui deu um upzinho bacana, tá? Nele aqui deu realmente deu uma evolução legal. Aí eu tô aqui pensando se eu continuo nele pra deixar ele full, né? Ou se eu for atrás de deixar meu outro, né? Um outro Pokémon, talvez o Eternatus, que é um Pokémon que possivelmente eu vou estar usando em quase todo o time que eu for fazer futuramente. Futuramente ele vai ser o meu suporte dragão essencial. Claro que tem uns outros times aí que ele meio que não se encaixa. Alguns times aí que eu já pensei em fazer. Mas na maioria dos outros, ele se encaixa muito bem. Então tô pensando aí na possibilidade, né? Mas talvez eu gaste aqui, mano. É porque eu poderia deixar meu WK mais forte, né? Mas talvez eu faça aqui só pra ver como é que é o esquema. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho mesmo. Pronto. Eu tô com 5.400, né? Eu vou torrar aqui 5k. Vamos aqui arredondar. 5.000 fragmentos. Super investimentos. Day Buff. Pronto, aí vem aqui, ó. Conversão. Pá. E depois que você transforma, né, em aqui nessas essências aqui, né, Eternatus Point, você não tem como recuperar, tá, rapaziada? Então assim, gastou, já era. Beleza? Aí eu vou fazer o famoso, né? Eu poderia focar ali no tanque, full tanque, como eu falei. Mas eu vou focar, né, igualmente para todos. E aqui tem um restart, ó, resetar. Caso você queira, né, testar, como eu digo, uma nova combinação, outro tipo de combinação, também dá certo. Tá, vou aqui botar no nível 20. Porque quanto mais você upa, vai gastando. Inicialmente vai gastando 5, 5, 5. Quando chega no nível 10, aí ele dobra. Aí vai pra 10. Aí se eu me engano, nível 20 vai pra 15. Entendeu? E aí vai subindo gradualmente. Aí vai pra 15 e vamos aí. Show? E ali o pau vai aumentando, ó. De pouquinho em pouquinho vai aumentando. Ele tá com 2.800 e um quebradinho, né? Pronto, aqui. Vamos deixar 20 agora esse lado aqui. Aqui poderia ter um íconezinho no botãozinho assim de já pá, deixar um nível que queria, né? Um passo de uma vez. Olha, ele passou um ali, mas tá de boa. Vai indo, mano. Ainda não gastamos nem um K de fragmentos, né? Vai deixar o quê? Tudo parcialmente 20. Eu acho que é mais ou menos isso, ó. Deixar tudo nível 20 eu acho que não gasta nem um K. Gasta quase 1.000. Pronto, ó. Gasta quase um K de fragmentos só pra deixar tudo 20. Né? Dá um pisinho legal? Dá. Mas aí vamos, né, subir mais. Vamos partir agora pra tudo 30. Vamos ver se ele consegue alcançar os 2.900, né? E lembrando que o Eternatus ainda não tem um Z-Move, né? Então assim, parcialmente ele tem uma construção de UP bem mais abaixo. Mas quando liberar o Z-Move, aí o UP do Z-Move vai ser bem maior, porque eu vou ter uns status aqui mais elevados. Mas ó, tá vendo? O nível 30 ali tá nos 3.5 ainda, né? Então assim, uma quantidade bem abaixo. Se eu deixar igual o do WK, que eu deixei nível 50, aí sim dá uma diferençazinha boa, porque se eu me engano vai pra 7%. Aí pronto, agora vamos aqui. Aqui eu vou já mandar pra 50. Porque aí já dá uma alavancada. Lembrando, aqui eu não curto, né, esse tipo de porcentagem, quando é uma porcentagem muito abaixo, eu não gosto de ficar, tipo, como eu posso dizer, upar em quantidade, pouco assim, ficar upando de pouquinho, 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 porque você não vê, né, um crescimento legal. Então, assim, eu prefiro o quê? Juntar uma quantidade de recurso legal, que dê, né, o suficiente para mim arregaçar lá e deixar o bicho boladão, entendeu? Para ter realmente uma alavancada de up, né? Bom, deixamos no 50, agora vamos ver se dá para deixar tudo aqui 50, talvez não dê. Se eu me engano aqui, eu acho que nível 50 é um pouco mais de 5.000 fragmentos. Tá, vou deixar 40 aqui. Deixa 40 aqui. Pronto.
Agora vamos passar pra 50. Acho que vai dar certinho, viu? E ainda vai sobrar, mano. Ó, aqui, porque aqui se é 10 de 25, então são 250. E lá em cima mais 250. Vai sobrar aqui uns 400 ainda. Na verdade, uns 500. Ó, literalmente sobrando aqui uns pontozinhos ali que dá pra me upar aqui. 300, eu parei mais 10 de algum aqui, né? Mas enfim. Então, exatamente 4.500, né, fragmentos você consegue deixar aqui, ó, todo nível 50, tá? Como eu digo, é um investimentozinho mais pancada, mas ali, ó, subiu exatamente o quê? 100k. Né? E se eu upar mais 50 níveis em tudo e aumentar mais 100k, é mais ou menos 200k, pelo menos pra mim, tá? 200k para o meu Pokémon. Então, assim, é um upzinho, mano, bem árduo, tá? É um upzinho bem bacana. Só que aquilo é bem gasto, né? Porque, vamos supor, fazer disso de um time inteiro, 6 Pokémon, mano, estamos falando aí de quase... Quase não, mano. Acho que é uns 5... mais de 100 mil fragmentos, né? Só que, como eu digo, né? Tem aqueles pacotes Emove que facilita. Toda vida que vem, você no mínimo ali pega 3k. Se pegar aquele outro que eu falei que dá diamante, você faz uns 4k, né? Por lote. Uns 4 mil fragmentos. Mais que isso até. Se converter os amarelinhos assim mais, aí dá uns 5 mil, mais ou menos. Então, assim, se você gastar, né, como eu digo, sempre tá comprando ali, né, renovando, renovou ali, comprou, renovou, comprou. Então, assim, querendo ou não, você vai ter uma quantidade de recursos bem alta. E vai facilitar, né, fazer esse tipo de update. Tá? Então, vou deixar nos 50 mil, né, que é um Pokémon que eu sei que eu vou usar um bom tempo. Os que eu sei que eu vou usar, né, literalmente, que é SS, né, que é o WK e o meu Rayquaza, eu vou upar, né, um P já full. O próximo eu vou tentar finalizar o do meu WK aqui para ele ficar mais boladão, beleza? Tô aqui também com 500 pontos, né, nessa roleta. Vamos ver se vem 88 mil diamantes, mano. Né, pra ver se nós dá uma sorte aí, pelo amor de Deus. Será possível, Benedito? Rapaz. Veio um de 99 só, rapaziada. Que isso, hein? Me roubaram, cara. Fui assaltado aqui, hein? Fui assaltado, mano. Nossa senhora. E aqui, será que dá mais sorte? Nossa, mano, não vi um de 88, ó. Bolado. Aí aqui vem de 18k. Olha essa covardia. Mas tá de boa, tá de boa. Olha, vários dígitos, ó. Vem 1, 2, 3. 3, 4. 4 dígitos, né? Ainda tem esse aqui, mano, que você gastando, né? Lá comprando mais recursos, né? Ainda tem aqui pra você pode vir pegando mais recursos ainda, ó. Esses baús aqui de runas que é random, né? Então, mas pra aqueles que não tem nenhuma, né? Já compensa, já é alguma coisa. E é isso aí, manolos. Manolos. Mano, eu tô pensando aqui, né? No próximo time que eu vou testar. E eu vou fazer, cara, um time aí que eu sei que ninguém vai fazer, né? Porque os caras aqui só sabem jogar de metinha. Tem um carinha que fez esse primeiro time aqui, né? Que tá até tentando disputar comigo. Meu irmão começou a apanhar, né? Eu só perdia pra ele, mano. Meu time tava na desvantagem, né? Aí eu ficava perdendo pra ele. Mas agora o jogo virou, né? É o famoso, mano. Às vezes quando vem um Pokémon novo, rapaziada, se você souber fazer o time ali bacana, pronto. Você vira o jogo, né? Ele tá usando esse primeiro time, que é o Dragão Terra, né? Um Garchomp. Aí tem um Fada ali que eu ainda vou ver se eu testo. Testar. Mas eu tô pensando em upar isso aqui, mano. Um time que ninguém geralmente vai usar, né? Que é o Fantasma, né? Só que Fantasma dracônico, né? Fantasma aí com dragão. Tô pensando aí, mano. Cogitando a possibilidade, rapaziada. Porque assim, qual o esquema aqui? Na realidade, não é o WK que é aqui pra ficar, né? Pra mim usar a Giratina. É a Giratina que ia ficar aqui no time. Só que aí fica aquilo. Tipo assim, o Eternatus, ele ajuda dragão, mas ele ajuda venenoso. Então aqui o esquema é o quê? Ele fazer o meu Gengar aqui render mais, né? O Gengar rendendo mais, o Gengar é bem chato, mano. As passivas dele é bem chata, ele causa muito veneno. Ia combar muito bem com a passiva de veneno do próprio Eternatus, né? Mas não é o bastante, porque o Eternatus, ele não potencializa o veneno de outros Pokémons. Eu não sei se o Gengar eu não lembro se o Gengar consegue aumentar o dano, eu acho que não. Então, assim, o time veneno precisa de um outro Pokémon que potencialize o veneno deles. Assim como o Fire tem um Victini, entendeu? Que aumenta o dano ali de Burn. Sangramento, se eu não me engano, não tem nenhum ainda. Eu acho que só o Gale de outros Pokémon que causa sangramento, mas nada que aumente assim de todo mundo ali. Ah, só que aumente o dano de sangramento de todos os Pokémon e tal. Não, não tem. O de veneno também não tem, né? Então tô aí nessa expectativa, né? Pensando aí qual time aqui fazer, cara. Mas o ideal aqui é usar o WK, entendeu? É o ideal. Na realidade é usar o Giratina, mano. Só que aí teria que ser no canto do UPA. Mas o UPA é muito importante nesse time, que é pra ajudar o Carylex a causar dano, né? Destruir o time. Aí eu tô aqui na, né, expectativa aqui pensando o que fazer. Seria interessante, mano. A ideia é interessante, que o Eternatus ia proteger o WK ia proteger o Eternatus e tudo legal, né?
Aí o time fantasma fazia dele, jogar. Cada um batendo, mano, a Lunala sobreviver tempo suficiente para ativar o reviver aqui neles aqui. Seria interessante. Né? O Upa para causar dano e controle. Carylex para destruir a defesa, literalmente. Né? Então tô pensando aí. Tá, tô pensando aí fazer, né? Testar. Porque assim, o foda, né? O foda. Aqui, o foda disso aqui é que literalmente eu tenho que mudar a build de quase todo mundo. Entendeu? Dos Pokémon que eu uso, né? O que eu tô usando atualmente, que é o meu Gelo Dragão, nem todos ali combina. Né? Tipo assim, o da Rayquaza eu posso passar tranquilamente pro Carylex, que é build de dano, então funciona. Se eu me engane, o do Abomasnow, que também é de dano, eu posso passar por Upa, então tranquilo aí. Só que os de defesa que eu uso no meu Ice, né? No Ice e no Ho-Ho, já não combina com os outros dois ali. Mas eu vou ver, né? Eu vou ver o que eu faço. E, mano, o time aqui tá rendendo, tá, rapaziada? Querendo ou não, o time aqui tá rendendo. O Gon atacou, nós conseguimos ganhar duas, mas eu olhei, né? Dei uma olhada, ele tinha perdido outras duas, né? Aí atacou, venceu, atacou outra pra testar, talvez, né? Se eu me engano, que ele mudou alguma coisa do time dele. Aí tem esse Highlander, né? Que, como eu falei, tá usando um time, tipo... Cadê? Um dragão terra, literalmente, né? Um dragão terra aí. Ele botou o Eternatus no canto do Garchomp, se eu me engano. Aí fez um dragão terra. Interessante aí, como eu digo, né? Para aqueles que têm interesse, ó. Né, o time lá. Parecido com o que eu mostrei, né? Se eu me engano, foi o Gon que fez aquele primeiro lá, mano. Agora, cadê ele? Gon, Elmond, Highlander, Fallen, Baiano. Oxi. Derrubaram ele. Aparentemente ele caiu abaixo dos 10, né? Deixa eu ver. Gon. Deixa eu jogar ele pra 14, meu irmão. Tá aqui, ó. Ele tá usando o time lá que eu falei, né? Que é o Terra, né? Terra, assim. Aqui é um outro Terra, que é um Terra focado no Garchomp, né? Ou seja, é um Terra que vai valorizar o Garchomp porque tá usando Tiranitar com Mega de Anço. Como eu falei, Tempestade de Areia melhora muito o potencial de passivas do Garchomp. Então fica bacana. Mas, como eu digo, dá pra botar outras opções. Dá pra usar um PG, dá pra usar um Ziggurat, né? Vai de preferência do cara. Mas aquele... prefiro aqui, optar por mais dano, né? O Garchomp causa mais dano. A Mega Rayquaza, todo mundo sabe como é que é, um dano absurdo. E aí, o Eternatus dele, eu não sei como é que ele tá usando. Se tá usando dano, se tá usando tanque, né? Eu acho que a maioria que tá usando ele de dano, mano. Eu tô usando tanque porque, enfim, não dá pra botar o Pokémon... Não tem nem Zimove, eu vou botar um Pokémon dano. Se bem que dano ele batia legal, né? Mas, só se eu fosse fazer um time pra proteger ele, né? Um time assim, mas outro tipo de time específico. No que eu tô usando não dá certo, né? Porque o meu time não tem tanque. Então, assim, só o WK, mano, não roda. E ganhamos, mano. Deu pra ganhar aí bem de boa até, então... Esse tal de Rafael Koff, né? Que é um cashzinho aí que, né? Voltou a jogar, tá voltando a jogar, tá chegando devagarzinho. Né? Aí, de vez em quando, ele tenta, mano, subir aqui no rank 10. Às vezes consegue, às vezes não. Eu acho que ele deve disputar com esse Almond aqui, ó. Que tá também com o mesmo time, né? Do Gon. Ó, os caras aí pegaram a ideia, né? Aí o Highlander usando aquele time lá dele diferente. O Mito, acho que ele não modificou ainda. Quer dizer, ele modificou, ele partiu pro Dragão Água Lutador. É bom, tá? Rayquaza com WK, Baleia pra proteger o Keldeo, Zamazenta pra proteger o Keldeo e o Mewtwo X, né? Então ele voltou pra dano, né? Time diferente, um time aí ainda tá na esperança ali, ele. O Baiano com um time bem mais chato também. Voltou pra Dragão Água, né? Aquele lá que eu falei, ó. Usar o Palkia no canto do Keldeo. Se você tem Trinket o suficiente para upar um time Água legal, mano, o time Água fica muito forte. Porque aqui o Palkia tem Fuse Move, o Manaphy tem Fuse Move. O único que não tem Fuse Move aqui nesse time é a Baleia. O resto aqui é tudo Fuse Move. Então, assim, o dele já fica um destaque muito maior. Tanto que o power dele, mano, tá bem elevado. E pra ganhar do dele aqui é difícil, tá? Bem difícil. O Xande mantém o time dele, né, de defesa, que é um time chato, velho. Que é um time literalmente tanque, né? Manaphy, Baleia chato de morrer. Aí, Mega Dians com Tiranitar, né? Tanques aí foda. E pra dano, o Keldeo com o Mewtwo X, né? Bem chatozinho. O Maris continua com o mesmo time, Dragão Água, ou Gelo com Água, né? Manteve aí até então, time bem chato também. E o CRN, que em vez de quando ele mexe, vira bola, mexe, troca time ali. Atualmente tá usando aqui um gelo. Parece um gelo com lutador, né? Pelo que eu tô vendo. Ele, se eu me engano, ele disse que gastou muito. Ele gastou, investiu no Ice Carylex naquele negócio que eu falei, né? Que é o upzinho lá de status. Parece que ele deixou full do Ice Carylex. Como eu digo, né? Quem é altamente pay to win tem sempre uma leve vantagem porque ele consegue maximizar, né, os Pokémons. Qualquer Pokémon que ele queira ali maximizar, ele vai conseguir maximizar. E sempre vai manter ali um disparate ali, né, sempre mais elevado. Só que aquilo, às vezes os Pokémon não se encaixam tão bem e tal, aí vem a chance de você conseguir bater, né, no cara. Pra me bater nele aqui, mano, é bem complicado, mas seria um time Fire. Um Fire Dragão, provavelmente eu ganhasse dele. Porque o Abomasnow, que vai ser o dano até que tão mais forte dele, com WK, não ia ser tão efetivo no meu time, contra o meu time.
Se eu fizesse um Dragon Fire, né, talvez daria pra tentar sorte, né? Mas teria mais chance do que o que eu uso atualmente. Porque o que eu uso atualmente não ganha do dele, porque o dele é mais forte que o meu. Então gelo com gelo, mano, né? Ganha o que tiver mais frio. Mas vamos lá aqui, dar uma pancadinha. Né? Já subimos ali nosso power, né? Estamos aí na crescente, né? Estamos aí na crescente. Finalmente aí chegando nos 19M e estabilizamos. Talvez quando eu trocar o time pelo fantasma, possa ser que eu vou cair de power, porque se eu me engane, o Gengar, Lunala, né? Eu acho que a Giratina, caso eu vá usar ela, e o Upa também, eles não têm um Z-Move full. Então assim, vai cair, entendeu? Porque aqui quem tem Z-Move full aqui no meu time é o Ho-Ho, o WK, o Skylex e o Abomasnow. Literalmente. Aqui a minha única chance de eu ganhar dele aqui, manos, é minha Rayquaza brilhar, que ela já tá congelada ali, cara, do Ice dele aqui. E eu conseguir ficar congelando o time dele, né? É a única chance que eu tenho. Tá? Ainda não consegui carregar a passiva da ult dela. Isso que é foda, mano, porque esse time dele atrapalha muito. Aí o lance é o quê? O Mewtwo X dele pegar minha Rayquaza. Aí me quebra. Tá. Beleza. Ó, pegou o meu X, né? E o foda é que o lutador, ele tem vantagem em cima do gelo. Ou seja, o X já quebra meus Pokémon de gelo, cara. Ó, já fez eu gastar o meu... Aí é foda. Já fez ele gastar a passiva do meu coisa. E ele puxou de novo. Mano. É muita sorte, né? Aqui eu perdi. Eu já imaginar, né, mano? Eu tenho raiva do time assim, dos caras. Porque os caras dão uma sorte, mano. Uma sorte assim, cabulosa. A pior das possibilidades que podia acontecer era o Mewtwo X dele focar inicialmente no meu WK e na minha Rayquaza. Aí literalmente ele focou nela. Aí sem ele aqui eu não consigo ganhar. Pronto. Especificamente isso, ó. Não fez mais nada, mano. O Mewtwo X literalmente só serviu pra o quê? Matar, né? O meu WK, pronto. Só serve pra isso ele. Que é pra levar pelo menos um Pokémon. Só que qual é o problema? Se você for relativamente fraco, né, o seu Mewtwo X não for tão forte, ele não vai conseguir fazer isso, né? Literalmente, ele vai chamar pro X1, vai morrer no X1. Só que como o dele é altamente cash, né? Porque aqui é cash demais, cara. Aí o dele aguenta. E esse aí que é o lance ruim. E aqui perdemos, eu não vou nem olhar porque... Né, eu conheço o jogo, cara. Eu já conheço esse jogo aqui de có e salteado. Né? Quando inicia assim, o jogo já é todo ele é pré-moldado, né? Tipo, cada... formação, up e tal, ele modifica, né, a RNG. Então, assim, no time específico que eu esteja aqui, sempre vai ter esse mesmo resultado. Então, o que eu poderia fazer é o quê? Modificar, né? Deixa eu fazer assim. Que talvez aí ele já, né, ou piora ou melhora, né? Tem isso aí. Mas às vezes acontece. Mas aquela formação ali especificamente já não vale, já não vai servir contra ele, porque vai ser sempre aquilo. É tipo, é um sistema, né? O sistema ele fica nesse padrão. Ele pega os dados, coleta, tipo assim, faz a diferença ali de up, de pau e tal, passivas e as lutas, né? Possivelmente, porque é aquilo. Tem controle que pode funcionar, tem controle que não funciona, né? Mano, o que tá me quebrando aqui é que minha Rayquaza não tá critando, né? No primeiro hit dela. Aí no segundo turno, que é pra ela bater e dar coisa, ela tá tomando, acho que congelamento do Ice. Né? Aí é o que tá me quebrando. E como eu não tenho um outro dragão aqui pra causar um crítico, eu não consigo fazer ela ativar a passiva logo de cara. Mas vamos ver. Tomou congelamento, mano. É muita sacanagem, velho. Aí justamente isso, né? Aí quando eu enfrentei a Rayquaza de outros caras, né? Que às vezes eu tava enfrentando ali, o meu Ice não congelava a Rayquaza deles, né? Aí o dos caras já consegue congelar, mano. Tá vendo como é que é? Funciona no inimigo, mas não funciona no amigo. Aí, tipo assim, isso aqui que me quebra. Tá. Vamos dar um ultizinho aqui com o Eternatus. Pelo menos fazer a boa. Ó, focou a linha de trás. Bom. A Abomasnow não bateu. Danozinho legal também. Mano, minha Rayquaza tem que fazer a boa. Ó, ativou a passiva. Aí não, mano. Não bate aí não, que aí tu mata ele e ele só puxa o WK no X. Mas se condenado das canelas oca. É foda, cara. Ativou a passiva. Mano, aqui se eu der sorte de ficar congelando, o foda é que essa espada, mano. City de cash maldito, cara. É o que me mata, mano. Que ele não causa dano. O negócio é essa espada que fica causando dano no HP máximo do boneco, mano. Aí literalmente ele mata. Ele mata o tanque. Né? Mano, se não fosse esse item de cash, cara, dá pra amassar o time dele aqui legal, viu? Mas depois que ele comprou 2 itens desse aí, mano, 200 dólares, é doido, do nada na vida.
Muito dinheiro, cara. Tipo, depois que ele comprou 2 desses itens aí, mano, aí ficou muito difícil ganhar do time dele. Aí é aquilo, né? Eu tenho que ir na vantagem elemental, mano. E é pra compensar a desvantagem no bolso, né? E o ruim, porque eu perdo o WK, que é justamente o tanque que protege meu time, né? Aí eu fico meio que sem proteção, aí fica, né? Aquele famoso. E ele tem o... Tem aqui esse cachorro do capeta, ó. Que ativa essa passiva nada a ver, que fica focando minha Rayquaza e mata ela. Que é o ataque básico, né? Perseguição. Que é literalmente a passiva do... Galid, né? Aí pronto, aí meu time vai, né, aos tempos. E o time dele tem vantagem em cima do meu, porque o gelo bate em dragão, né? Pra quem não sabe, dragão apanha pra fada e gelo. Então assim, se o cara usa um time com muito dragão, o melhor time que você pode fazer contra ele seria um gelo com fada. O melhor time seria gelo e fada. Aí você consegue, né, bater nele. E bate bem de boa, tá? Não dá, mano, porque é muita sorte. Então assim, pra mim ganhar dele aqui, é time Fire. Time Fire porque o time gelo dele não vai conseguir bater dano afetivo, né? Ele vai literalmente só bater nos meus dragões por causa da vantagem do lutador. Mas, né, dependendo da sorte, mano, do controle, né, o timezinho Fire aqui é o melhor pra mim conseguir bater nesse time dele ali. Só que aí o Marius aqui com o time água consegue amassar nós. Então assim, né, fica aquilo. E se eu amassar o time dele, é bem capaz dele vai tirar o gelo. Evidentemente vai tirar o gelo e vai botar água, né? Então é difícil tentar ganhar de... contas com um gasto bem superior, né? Porque os caras normalmente vai ter vários times upados, né? Então, literalmente, ele vai ficar trocando de time, pá. E aí, vai resolver em nada. Então, eu continuo na mesma, né? Vou ficar testando os times, ver qual que dá. Por enquanto, eu consigo me manter em top 4, que é o mais importante, né? Já deu pra subir de um tempo pra cá, já deu pra subir legal aí o rank. Os outros aqui, eu acho que o que mais dá trabalho é o Baiano. O time do Xing não dá tanto trabalho, atualmente. Dá trabalho se ele conseguir jogar 100%, né? Se o time dele aqui jogar 100% aí, realmente fica foda. Porque o Charizard X dele consegue carregar o time. Mas assim, eu não vou fazer o time Fire porque, como eu digo, eu não tenho um item do Charizard. O Charizard ainda até hoje não vê o item dele mais barato. Veio aqui, ó. Né? 15 dólares. Eu não vou pagar 15 dólares, cara. Literalmente é um absurdo aí. Né? Pra pegar um itemzinho pra poder testar. Né? Mas ele tá aqui, ó. 15 dólares. O do Eternatus, nada, né? Ainda. Os caras ainda não se pronunciaram quando vão lançar, né? Então... fica por isso mesmo. Tipo, aí estamos usando o boneco, né? Na medida do possível aí, do jeito que dá. Mas vamos trocar de time, né? Vamos ver se ele consegue fazer a boa, né? No meu time aí, tá deitando o Fantasma, né? Que é um timezinho que poucos usam. É um time que eu recomendo mais pra free to play inicial, né? Porque é um time que funciona legal com S+, tá? Na medida do possível, mano. Quanto mais você upar, vai dificultar, normalmente. Mas é o melhor time, assim, na minha visão, pra free to play. Não o time que vai te carregar nos PVP. Mas em PVE, até então, ele consegue, né, dar uma moralzinha ali. Show de bola? Ou você pode fazer um metal, como eu falei. Um metal lutador também é uma opção de S+, né, que dá pra fazer ali o free to play se quiser fazer. Consegue fazer tranquilamente. Não vai te carregar contra todos os times. A sua fraqueza vai ser o time Fire, né? Mas dentre disso, mano, qualquer outro time, o metal consegue, né, até que bater muito bem. Show? Então é isso aí, vídeos de hoje, né? Sobre investimentos pesados, né? Caso você queira estar fazendo, só para vocês aí terem uma ideia, uma noção, né? Sobre os gastos de algumas coisas. Então é isso aí, valeu, até a próxima, babies!